E aí galerinha, beleza? Bom dia, tudo bem com vocês aí? Bom dia de quinta-feira, 14 de agosto, 6 5 da manhã. Bom dia pra todos aí. Pô galera, esse vídeo, mano, é o primeiro vídeo aqui de um novo canal que eu tô criando, chama. O nome do canal, cara, vai ser Xadrez 4D Global, cara. A ideia do canal é falar sobre política e relações internacionais e questões aí que eu gosto, cara, tá ligado? É um assunto que eu me envolvo bastante. Eu sou um cara politicamente, eu não digo politicamente engajado, mas eu tenho visões políticas aí. Eu fiz relações internacionais, eu não terminei o curso. Na verdade, só falta eu apresentar o TCC só e pegar o diploma, galera. O resto eu já fiz tudo, tá ligado? E tenho uma noção, uma visão de mundo aí bastante. Eu viajei pelo mundo, conheci várias culturas, estive fora do Brasil, então assim, trabalhei em navio de cruzeiro, então eu me conectei muito com pessoas de fora do Brasil, tive a oportunidade de entender um pouco da visão que eles têm da gente lá de fora. Então, assim, vivi diversas realidades diferentes, né? Tipo, pô, o Brasil é uma realidade à parte, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem algumas opiniões interessantes, tem algumas histórias para contar, alguns termos pra gente falar um pouco sobre eles, sobre uma visão diferente do que é o senso comum. Porque no Brasil a gente pega muito pelo senso comum das coisas, né? Pelas ideias. E senso comum ele está muito impregnado com ideias de grupos de esquerda. Então, assim, e a visão de mundo deles, assim, tem, vamos dizer assim, tem sido. Na verdade, cara, a esquerda, o problema não é os partidos de esquerda, o problema são as infiltrações que eles foram tendo ao longo da história aí de outros grupos marginais, não marginais, mas são grupos que tinham essa intenção mesmo de impregnar o debate público com ideias que a gente chama de nonsense, que são as ideias que não fazem sentido, sabe? Então, essa questão do aborto, essa questão assim, do feminismo, essas coisas foram pautas que foram sendo, como a esquerda, vamos dizer assim, dominou, né, como a esquerda ela dominou o cenário aí de 2010 para cá. Então esses grupos eles se organizaram em torno, né, se filtraram, se colocaram, né, eles foram assumindo é, laços dentro da esquerda, né, eles foram se aglutinando dentro da esquerda. E aí eles tomaram a pauta da esquerda. Se fosse, por exemplo, a direita, ia ser a mesma coisa, cara. Em alguns lugares do mundo, a direita, ela, ela, se ela não for uma direita assim, firme com os ideais dela, com as ideias dela, serem mais conservadoras, então dificilmente você vai ter uma direita também que não seja influenciada. Dentro da própria direita existem pessoas que defendem esse tipo de ideia. Entende? Então é uma ideia que ela tá, como aqui no Brasil a gente tem esquerda, direita e centro. O que acontece? O centro ele aglutina, essas ideias estão se movendo da direita, da esquerda para o centro e está impregnando outros grupos que está à direita. Então no Brasil pode acontecer, cara, de termos aí, por exemplo, grupos de direita que cultivam e comandam ideias de esquerda, entende? Então assim, pode ter, tipo, sabe, ideias como liberação das drogas, aborto, assim. Eu sou um cara que eu me considero conservador, porém, eu sou aberto, cara, a não liberação, mas a criação de um, de um momento em que pode ser liberado algumas drogas, entendeu? Que eu acho hoje, por exemplo, que a maconha, por exemplo, cara, é um cigarro. Eu já vi vários estudos sobre o bem que faz o THC.
Então, assim, não vejo por que, cara, você proibir as pessoas de consumirem tal, como um cigarro, como outras formas. Não... Hoje em dia o THC ele pode ser industrializado, então ele é usado para medicina, ele já era usado na antiguidade para produção de tecido, né, de fibra de tecido. Então cânhamo, então você tem também calça, então antigamente alguns papiros eram feitos de cânhamo, que era um subproduto da maconha. Então assim, não vejo porquê, cara, reprimir pessoas que usam esse tipo de entorpecente. Por outro lado, sou totalmente sim a favor da repressão de drogas pesadas como cocaína, crack. Eu sou totalmente contra a tomada, transformar cidades como São Paulo, outras cidades aí, em acampamentos de pessoas sem teto, por exemplo. É uma coisa que eu, sim, eu não moro em São Paulo, mas sempre que eu vou na capital, assim, eu sinto um pouco de tristeza primeiro. Cara, por causa do descaso do Estado, entende, mano? Porque eu olho aquilo ali, pra mim, que não moro em São Paulo, não é um problema. Eu moro numa cidade onde isso não tem. Não existe pessoas acampadas no meio da rua, dentro de uma praça, na frente de uma praça pública, consumindo drogas, e não existe isso aqui na minha cidade. Então, pra mim, quando eu vou pra lá, é algo assustador. Eu recentemente estive em São Paulo, final de. A última vez que eu estive em São Paulo foi em dezembro do ano. Não, não, isso que eu. Dezembro de 2023, mano. O ano passado eu tive lá, mas eu fui direto no lugar lá e voltei. Foi dezembro de 2023? Não, foi antes, mano. Foi outubro, acho. Outubro de 2023, mano, se eu não me engano. Fui fazer um trabalho lá, foi um trabalho não, fui fazer uma entrevista lá. Na verdade, eu tinha feito o processo seletivo todo, fui só fazer os exames médicos lá e acabei tendo um problema lá e não deu certo. Mas aí foi na região central de São Paulo ali, onde eu fui ali, tinha até a prefeitura. Um pouquinho antes de chegar na prefeitura, você vem por uma rua assim, aí você sobe a rua, aí que tá a prefeitura. Aqui do lado, aqui um pouco antes de chegar na prefeitura, assim, tem uma escadinha que você desce. Ali é Vale do Anhangabaú, se eu não me engano. Pô, mano, ali, frente à prefeitura, se eu subir ali, cara, eu desci ali e já comecei a ver, assim, mano. Nossa, tava. A situação ali tava ridícula, mano. A gente dormindo. Tinha um prédio antigo, assim. Na porta do prédio antigo tinha um colchão de casal que jogaram ali. Tinha um cara jogado em cima do colchão de casal, 5 horas da manhã, mano. Falei, não, né? Aí subiu um pouquinho assim, tinha um acampamento assim de indigentes ali. Eu falei, ah, mano, passei ali, eu tava procurando um sinal de telefone pra mim entrar em contato com a minha família, pra conversar com eles por WhatsApp e tal. Cara, eu fiquei com medo naquela região, porque, meu, a situação ali tava bem triste, tá ligado? Então, pra mim, cara, como ser humano, eu vejo aquilo ali, pra mim é triste, porque é uma coisa, mano, que você olha, cara, e você não deseja pra ninguém. Você não deseja que ninguém more na rua, cara, tá ligado? A gente não deseja que as pessoas. Cara, você vê frio, você vê pessoa morando na rua, mano, no frio, sabe? Pô, o frio que tá, mano. Eu que tô dentro de casa, mano. Tô sofrendo com frio. Imagina o cara que tá morando numa tenda, mano, na rua. Pô, cara, é foda. E aí você vê, cara, que tem, por exemplo, nos Estados Unidos tá tendo essa mesma discussão, cara. O Trump lá tomou a capital dos Estados Unidos e tomou lá Washington, né? Não é que tomou, mano, ele tem direito de fazer isso, né? Ele não é um takeover, né? Eles falam um takeover, mas não é um takeover. Ele pegou e chegou e falou, não, a gente vai colocar, reforçar a lei aqui, porque não está sendo seguido a lei ali. Aí lá, Washington se tornou uma cidade bastante esquerdista, né, mano? Prefeita lá é esquerdista. Você vê que todos os lugares são esquerdistas ainda nos Estados Unidos.
extremamente esquerdistas, cara, tá sendo destruído, cara. Pô, Los Angeles, mano, São Francisco. Situação, cara, da cidade, tá ligado? E não é um problema só de imigração, né? É um problema, assim, cara, é o crime. É uma mistura de vários tipos de, são vários problemas que se aglutinam, né, cara? A esquerda parece que ela é, tipo, ela atrai problemas, assim. Porque ela é muito permissiva, cara. Ela é uma coisa muito, assim, sabe? Fica protegendo, fica fazendo lei pra proteger pessoas nesse sentido, entende? Cara, e não é. E aí você vê, cara, assim, você vê que essas pessoas estão totalmente desconectadas da realidade. Porque a gente tá vendo ali, né? Eu tô acompanhando ali, vendo os vídeos e tal. Mano, você vê a galera protestando, mano, pra continuar a situação do jeito que tá, entendeu? Os indigentes na rua, morando na rua, em tenda. Os caras protestando com o nego caído na porta de loja, bêbado, drogado. Você vai em São Francisco, tem protesto lá, o cara tá protestando por quê? Contra o ICE, que tá tentando ajudar as pessoas. Sim, tá tendo prisão, muita gente tá sendo presa e tal, mas, mano, tá tentando. A polícia também tá tentando fazer a parte dela e tirar aquelas pessoas ali, então. E a galera tá protestando contra isso, entendeu? E, cara, tá resolvendo. O Trump tá resolvendo os problemas, cara. Ele tá. A política dele lá em Washington já. Eu vi vários vídeos, cara. Os caras. Assim, já a própria população de Washington, cara, eles estão saindo e gravando com o celular. O lugar onde tinha era cheio de indigente. Eles estão comparando, mostrando a situação que agora tá começando a ficar limpo o lugar. Então, assim, são problemas, cara, que não é essa grande metrópole, é uma falta do Estado, cara. Eu, apesar do candidato que eu apoio ter apoiado o cara que tá em São Paulo hoje, que ganhou a eleição no ano passado, eu não apoio, eu acho que ele cara um merda, mano, tá ligado? Porque ele é o ex-prefeito. Então ele não tá fazendo nada pra limpar aquilo ali, pra ajudar, pra. Cara, você dá uma tenda pro cara, você não tá ajudando o cara que tá na rua, brother. Você tá validando a presença dele naquele local. O que é errado, na minha concepção, entende? O Estado ele não deveria validar uma atitude ruim, ele deveria reforçar a lei, remover essas pessoas dali e colocar num ambiente próprio para fazer tratamento. Se as pessoas têm problema mental, se pessoas têm problema de abuso de drogas, se as pessoas estão com problemas em casa, então elas precisam de um apoio psicológico, precisam ser limpas, precisam ser lavadas. As pessoas estão na rua, bro. Tem gente que tá cagado, mijado, tá cheio de doença. O cara tá machucado. Em cima do machucado dele tem fezes, tem urina. O cara não toma banho. Então, assim, são diversos problemas que estão ali no entorno da pessoa que é necessário, cara, uma atitude do Estado para ajudar a pessoa, não deixar ela naquela situação, entendeu? Não, e você vê, cara, a galera esquerdista aí nos Estados Unidos se chama de liberals, né, que são os democratas são lá eles chamam de movimento liberal, né? Lá eles chamam de liberal, que é diferente do que aqui no Brasil. No Brasil a gente entende como liberal o cara mais da parte econômica que é a favor de privatização. Lá não, lá o liberal ele é o progressista, né? O esquerdista progressista. Então essas pessoas têm doença mental, mano. É uma dificuldade de entender, cara, que o mundo é totalmente diferente, entendeu? E esse é meu problema com isso, com essa visão de mundo, entendeu? Eu não sou conservador, cara, sou uma pessoa de mente aberta, não sou religioso também. Inclusive eu não gosto da presença, assim, da religião em questões políticas. Então você vê que no Brasil tem a direita, ela é tomada pelo lado evangélico da coisa, então tem uma mistura ali de questões evangélicas ali com a questão política. E esse envolvimento, para mim, eu não gosto desse tipo de envolvimento, porque a questão religiosa ela é uma questão perigosa para uma mistura política.
A política ela deve ser exercida de forma laica, mano. Laica, como assim? Respeitando a individualidade de cada um que está presente no governo, mas ela não deve a religião ela não deve, a gente não deve, vamos dizer assim, deixar que uma visão religiosa maior, de um grupo maior, se sobressaia dentre as outras que existem. Por exemplo, aqui no Brasil a gente provavelmente a maior parte da população brasileira é católica. A gente é de uma cultura católica, existem diversas outras religiões no entorno dentro da cultura brasileira. Religiões que vêm de outros países. A gente tem shintoístas, a gente tem hindus, a gente tem islamistas, do Islã. A gente tem as religiões aí brasileiras de matriz africana, que é a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. A gente tem outros tipos de religiões, diversas religiões. Por exemplo, aqui na minha região mesmo, onde eu moro, ali tem uma cidade que chama Taubaté, tem uma mesquita ali islâmica. Então, assim, são diversos grupos religiosos que tem aqui. Então, aí, por exemplo, desponta um grupo, por exemplo, hoje em dia os evangélicos estão crescendo muito. De repente, você pega esses evangélicos, eles estão dentro do governo. Então, tudo bem que é conservador, eu sou um cara mais conservador, mas aí você começa a pegar. O problema é que esses grupos, quando você coloca a religião, há uma tendência, quando esses grupos chegam no poder, a, a querer impor a visão deles. Eles começam a agir de forma autoritária. E para mim isso não é legal. Então, assim, o trabalho civil, o governo tem que cuidar das pessoas de forma geral, sem, vamos dizer assim, excluir nenhuma visão. Tem que deixar todo mundo se conversar. Inclusive a própria religião, por mais que exista uma guerra de religiões, no Brasil deveria existir uma espécie de fórum ou um encontro de todas as religiões que existem no território brasileiro, para que elas apresentem um pouco das suas visões, sua cultura, mostrem como que funcionam as leis. Inclusive, assim, pô, tem coisas assim terríveis. Pra gente que recebe as coisas de forma superficial, por exemplo, a lei Sharia, lá, né, a Sharia Law lá dos árabes, lá para nós é uma coisa assim. Mas chega em alguns momentos de evolução da sociedade que você precisa parar e refletir um pouco sobre a natureza humana. Que a natureza humana é uma natureza beligerante, é uma natureza agressiva. O ser humano, toda vez que se conecta em grupos, em grandes grupos, e assim, vou falar assim, por exemplo, uma torcida organizada, sabe? Quando o ser humano ele se aglutina em um grande grupo, ele se torna extremamente perigoso, tá? Isso não sei o que eu tô falando. Como eu trabalhei em navio de cruzeiro, a gente faz um curso dentro do navio chamado Crowd Management, que é gerenciamento de multidões. E nesse curso, a gente aprende técnicas para evitar você inflamar uma multidão, porque a multidão ela toma uma consciência, ela se comporta como uma consciência unificada. Como assim? Basta qualquer coisa que aconteça assim que a multidão entenda como algo perigoso, eles vão explodir em aquilo explode, se torna algo assim muito grande que acaba causando muitos problemas, destruindo locais. É muito comum a gente ver, por exemplo, em jogos de final de campeonato, por exemplo, a gente viu esses dias aí lá em Paris, em alguns lugares, assim, mesmo que o time ganhe, cara, o time ganha, mas a multidão causa problemas, como bater, quebrar, sair destruindo a cidade como um todo aí. Então, assim, esse é o grande problema desse vamos dizer assim, dessa
união de pensamentos que existe dentro de multidões. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, galera, esse vídeo é só uma apresentação do canal, mas eu estou decidindo algumas pautas ainda. Mas, bom, já peço por gentileza que vocês nos ajudem dando seu like, se inscrevendo aí no canal. É o primeiro vídeo, tem mais uns 3 aí que eu estou produzindo já. Eu vou pegar mais assuntos, a gente vai discutir sobre isso. Eu sempre vou tentar fazer, por mais que eu já tenha falado que eu sou mais de conservador, de direita, eu vou tentar fazer sempre vídeos assim, colocando os dois lados, apresentando, tentando fazer de forma neutra. Eu não gosto desse tipo de provocação, provocar o outro lado, ficar falando mal deles e tal. Mas assim, a gente vai conversar, apresentar, né, argumentos, e aí a decisão fica com vocês. E parte de comentário, galera. A discussão vai rolar dentro dos comentários, aí vocês podem discutir. Eu peço só que vocês não se provoquem, que vocês não briguem, não causem brigas entre vocês e que vocês se mantenham de forma tranquila, tenham discussões em alto nível. O que é discussão em alto nível? Toda vez que uma discussão de baixo nível, ela acontece quando a gente começa a ofender outra pessoa. Então, chamar a pessoa de burro, a pessoa não tem cérebro, essas coisas. Cara, a gente precisa discutir. O que falta no Brasil é o brasileiro parar e pensar. O brasileiro, ele é muito reacionário e muito emotivo. Então a gente traz as coisas pro pessoal. Às vezes a discussão política não é para o pessoal. A discussão política é para você parar e pensar, analisar as situações, analisar. E aqui no Brasil a gente tem um lance de idolatria. O que a gente faz de idolatria? A gente pega uma coisa, idolatra e gruda naquilo e não sai, mano. Idolatra aquilo e tal. É tipo assim, a pessoa troca a religião pela política. Então, em vez dela ser uma pessoa religiosa e vai lá e ser temente a Deus, pagar lá, ir lá na igreja, no culto, na mesquita ou no centro, ou sei lá, ela troca a religiosidade pela idolatria política, devotando o seu carinho, sua atenção pro político. E aí quando a gente fala mal do político, que é uma pessoa, a pessoa acha que a gente está falando mal dela. A gente não está falando mal de você que está aí assistindo. Estou falando mal de um político, de uma pessoa que é o nosso funcionário. O político, ele é eleito para trabalhar para a gente. E não é para ser, ele não é para ser, vamos dizer assim, o nosso, sabe, Deus. Ele não é Deus, cara. A maioria da população endeusa o político, fica, o cara é Deus, tal. Mano, não é assim que deve ser. Você tem que ter uma análise crítica, ainda mais com alguém que você tá votando. Se você vota no cara e o cara tá fazendo merda, então você tem que analisar e olhar e parar e falar, pô, ele tá fazendo merda. Eu votei nele, eu tenho lugar de fala para reclamar que esse cara tá dando merda. Então fala pra ele, fala, eu votei. Então tá errado. O que tá acontecendo hoje no Brasil? A gente tá perto de ter uma guerra aqui na América do Sul. Por quê? Porque o nosso amiguinho aqui, o Lully, resolveu brigar lá com os Estados Unidos. Tomou na tarraqueta, tá tomando a tarraqueta. É envolvido com esse outro doido aí do Maduro, que agora o cara já foi considerado líder de cartel. O maluco é um terrorista internacional. Tá sendo procurado US$ 50 milhões pela cabeça do doido. Então, cara, e aí cara, com certeza vão vir, tem um grupo mercenário já infiltrado aqui na Venezuela. Se tudo der certo, galera, os caras vão, na semana que vem já tu vai ter, tá ou com o Maduro preso ou morto. E não vai ter
fazer nada, não vai acontecer nada. Só vão lá, vão pegar o cara, vão matar ele, tchau, acabou. Libertou a Venezuela, acabou. No pior dos casos, eles vão vir pro Brasil, mano. E aí a gente tá aqui. Por que eu vim pro Brasil? Porque o Brasil é usado como porta de saída de droga pra Europa, pros Estados Unidos. Mano, é usado como, sabe, hub de distribuição de droga. Até essa porra desse fentanil passa por aqui, eu nem sabia. Pra mim, era uma coisa que não era daqui, não, mas é daqui da América do Sul também. Tal do fentanil que tá, mano, que é a droga que transforma a galera em zumbi. Você olha lá você viu nos vídeos dos Estados Unidos, os caras tão travados no meio da rua. Em São Francisco, mano, tá, não dá, mano. Pô, GTA deixou de ser um jogo pra se tornar algo da vida real nos Estados Unidos, no sul da Califórnia lá, mano. Pô, lá os caras, pô, roubam. Mano, lá tem uma lei, bro, você não tem ideia. Tem uma lei que se o cara roubar até $900, mano, não é considerado crime. Isso é considerado crime se ele roubar mais de $900. Cara, você acredita em uma coisa dessa, mano? Mano, o São Francisco e Los Angeles, mano, acabaram. 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 Hollywood acabou, cara. Acabou. Simplesmente acabou. Você entendeu? O crime organizado tomou conta ali e destruiu, mano. Cara, uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, cara. Pra você ter uma ideia, mano, Los Angeles, até uns anos atrás, cara, era considerado o metro quadrado, as áreas residenciais de Los Angeles, era considerado o metro quadrado mais caro do mundo, velho. Era Los Angeles e Nova York. Nova York, se não me engano, é em primeiro lugar e Los Angeles em segundo, mano. Hoje não vale mais nada, acabou, cara, acabou. O prefeito de lá, esquerdista, destruiu a cidade, cara. Pô, lá nos Estados Unidos, mano, eles têm as temporadas de queimada. É 2 temporadas que eles têm lá. Lá o verão, lá acontece. Lá eles têm. É muito frio e muito calor, né? Lá tem um calor muito grande e um frio muito grande também. Do lado de lá, do lado que fica Los Angeles, dos Estados Unidos, lá não tem problema muito de furacão lá, é mais pro lado de cá, pro lado do Atlântico, que é Miami, né? Lá, mano, lá o problema deles, o inverno deles, lá lá é mais seco que aqui no Brasil, tá ligado? Não tem tanta umidade. E lá, a cidade de Los Angeles, mano, não tem floresta. Lá tem tipo uns cactos. Los Angeles é tipo Los Angeles é colado com o estado de Nevada ali, mais ou menos, tá ligado? Los Angeles não. É. É próximo ali, né? Las Vegas, Los Angeles são meio que próximos, assim. Então é um clima meio desértico, tá ligado? É muito seco. Os Estados Unidos é seco, mano. Aquela região dos Estados Unidos é bem seca. Apesar de ter praia, mas é seco. Então o que acontece, mano? Chega no verão deles lá, mano, acontece muito incêndio, mano. E Los Angeles, ela tem um problema com o negócio de água, brother. Eles têm um reservatório lá. E esse reservatório, cara, eles fizeram uma má gestão do reservatório esse ano agora, do ano passado pra cá. E, cara, do nada, chegando a época de período de queimada lá, o prefeito, o governador do estado lá, o doente mental do Gavin News, mandou esvaziar o reservatório, mano. As ideias do cara, brother. Aí que tá. Aí os caras falam assim, mas isso aqui Mas por que ele fez isso? Cara, existe na internet pessoas falando que talvez fosse uma ideia de realmente, cara, deixar queimar a cidade. Olha pra você ver. E houve muito também nessa época, no começo do ano, ataque de pessoas, eles chamam de arsons, que são os caras que botam fogo nas paradas, tá ligado? Os piromaníacos. Então, os caras destruíram a cidade, simplesmente. Não tinha água no reservatório.
Não tinha o que fazer. E o que a prefeita mandou fazer, mano? A prefeita de Los Angeles, mano, ela vinha paulatinamente, ano a ano, reduzindo, cara, o budget, né? O orçamento da cidade de Los Angeles pro bombeiro, mano, e pra polícia, tá ligado? E final do ano passado, o que ela fez? Ela pegou toda uma parte dos equipamentos, a maior parte dos equipamentos, cara, e mandou pra Ucrânia, brother. Os bombeiros. Então os caras, quando veio a temporada de incêndio, meu irmão, não tinha nada lá, mano. Entendeu? Então, foi triste, velho. Então você vê que isso aí, cara, é má decisão, má gestão, sabe? As pessoas não sabem, mano, gerenciar. São pessoas extremamente retardadas, mentalmente doentes, mano. Ah, então, assim, eu vou abrir esse canal mesmo pra gente discutir esse tipo de assunto. Eu vou tentar me aprofundar, mano, em alguns assuntos pra tentar trazer mais informação. Tudo que eu vou tentar fazer aqui nesse canal é justamente fazer uma análise, né? Igual a análise, algumas análises que eu fiz aqui, mas baseado em quê? Em livros, né? Eu fiz o meu curso de Relações Internacionais, comecei na época da pandemia, então eu fiz ele EAD, então eu tenho material, todos os livros, eles mandavam os livros tudo bonitinho. Então eu vou pegar os livros, vou dar uma lida, vou tentar explicar alguns conceitos, mostrar para vocês, explicar alguns conceitos. Tem muita coisa interessante, mano. E a gente vai conversar sobre isso aí, beleza? Então não esquece, galera, se você curte esse tipo de assunto, não esquece de dar seu like, compartilhar aí e comentar. E fica à vontade, o comentário tá aberto para vocês, eu quero ver sua opinião. Beleza? Um abraço aí, até mais, tchau, tchau.